Aquela sensação. Aquele nó na garganta que aperta depois de uma conversa que não saiu como você esperava. Ou daquele silêncio que se segue a uma resposta atravessada, uma interrupção brusca. Você está ali, pai ou mãe, com sua história, suas renúncias, seus sacrifícios, olhando para o seu filho adulto, que agora tem a própria vida, e se pergunta no íntimo: onde foi parar aquele respeito? Onde está a consideração que eu achava que tínhamos construído por toda uma vida? Não é raiva o que você sente, é uma dor profunda, uma confusão sobre o papel que você ainda desempenha no mundo deles. É o luto pelo papel de autoridade que se esvai. Essa dor é real e é extremamente comum na vida de pais maduros, na fase que chamamos de redefinição do sistema familiar. A promessa que fazemos hoje é despir essa sensação, mergulhar na complexa dinâmica entre pais e filhos adultos, desvendando não o que o seu filho está que o incomoda, mas sim o que está desse comportamento que você interpreta, com justiça, como falta de respeito. Vamos juntos para uma jornada de autoconhecimento e de redefinição de papéis que pode transformar a relação de vocês para sempre, tirando o peso da acusação e colocando foco na compreensão mútua, que é a chave para a verdadeira conexão. O problema que enfrentamos não é sobre a educação que você deu, mas sim sobre a linha de papéis que o sistema familiar exige e que muitas vezes ignoramos. Por décadas, a estrutura familiar foi vertical, você no topo, no papel de provedor e decisor, e seu filho abaixo, no papel de receptor e dependente. É um modelo necessário e funcional para a infância. No entanto, quando o filho atinge a vida adulta plena, essa estrutura precisa, inevitavelmente, mudar para uma estrutura horizontal, de pares. É a passagem da autoridade para a influência, do comando para a consulta. E é nesse desalinhamento de expectativas que a mágoa e a sensação de desrespeito florescem, criando um abismo de incompreensão. Muitos pais com mais de 50 anos ainda operam, inconscientemente, a partir do seu estado de ego pai, um conceito da análise transacional que define o conjunto de comportamentos, pensamentos e sentimentos copiados de nossos próprios pais. Quando o filho adulto responde a esse pai crítico ou pai nutritivo com o seu próprio estado de ego adulto, que busca autonomia e lógica, o choque é inevitável. O pai interpreta a negação de um conselho ou a imposição de um limite como um ataque pessoal à sua sabedoria acumulada, como um descarte de sua experiência. Para o filho, no entanto, é apenas a afirmação de que ele é capaz de tomar as próprias decisões, um movimento essencial para a sua identidade adulta. A causa psicológica mais profunda que se manifesta como essa percepção de falta de respeito é o processo de diferenciação. Esse é um conceito central na terapia familiar, a necessidade que o filho adulto tem de se tornar uma entidade emocional e funcionalmente separada dos pais, mantendo a conexão emocional. Se o seu filho está se diferenciando, ele precisa estabelecer fronteiras claras e, muitas vezes, a única maneira de um adulto jovem que se sente engolido pelo sistema familiar fazer isso é através de uma quebra brusca de comunicação, de um tom mais áspero ou da rejeição de auxílio. O que parece desrespeito na superfície é muitas vezes o grito por espaço e por reconhecimento de sua individualidade, o esforço para respirar fora da sombra de seus pais, um movimento de construção de identidade que é vital. Pense bem, o filho que rejeita seu conselho financeiro não está dizendo você é um péssimo gestor, mas sim, eu preciso cometer meus próprios erros e aprender com eles, pois só assim serei verdadeiramente eu. A ausência de respeito percebida pode ser, ironicamente, a afirmação da maturidade dele. O problema não é o de discordar, mas sim a como discordam, uma forma que reflete a dificuldade de ambos em se adaptar a essa nova fase de igualdade em dignidade, mas não em experiência. Há também um fator crucial que toca ao seu interior, o nosso medo de envelhecer e de perder a relevância. Quando o filho adulto não nos procura para decisões triviais, quando ele não acata imediatamente uma sugestão, toca-se uma ferida na identidade parental, que foi construída sobre a base do ser imprescindível. Se meu filho não precisa mais de mim para as coisas práticas, quem eu sou? O desrespeito percebido torna-se então uma projeção do nosso próprio medo de relevância. Exigir o respeito antigo é muitas vezes uma tentativa inconsciente de restabelecer o poder e a função que tínhamos quando éramos indispensáveis. Estudos sobre as dinâmicas intergeracionais na meia-idade, particularmente nas famílias ocidentais, mostram uma tendência clara. O conflito não diminui necessariamente quando os filhos saem de casa. Pelo contrário, ele se transforma e, em muitos casos, se intensifica.
A psicóloga familiar doutora Murray Bowen, pioneira na teoria de sistemas familiares, destacou que famílias com pouca diferenciação entre seus membros são as que apresentam maior reatividade emocional, onde a crítica é sentida como ataque e a autonomia é vista como traição. O desrespeito é, portanto, a de um sistema que ainda não se permitiu respirar como um conjunto de adultos autônomos. Além disso, precisamos falar sobre o mito da reciprocidade. Muitos pais nutrem a expectativa silenciosa de que o amor, o investimento e o sacrifício de anos automaticamente garantem um tipo específico de respeito, um respeito de subordinação. Quando esse pagamento não vem na forma esperada, sentimos que fomos roubados, que nosso esforço foi em vão. Mas o amor parental, para ser saudável, precisa ser incondicional e sem expectativa de retorno de obediência ou deferência. O respeito que o filho deve é o honro, o reconhecimento da sua história e do seu legado, e não a de sua vontade. Vou compartilhar o exemplo de Dona Lúcia, uma mãe de 62 anos que se sentia profundamente desrespeitada por seu filho Marcos, de 35. Marcos havia se mudado para outra cidade e estava fazendo um excelente trabalho em sua carreira. O que incomodava a Lúcia era que toda vez que ela ligava e perguntava sobre a vida dele, ele dava respostas curtas, evasivas e nunca aceitava os conselhos dela, sobre investimentos ou sobre a necessidade de achar uma moça para casar. Lúcia interpretava isso como: ele me rejeita, ele acha que sou velha e burra. O que Lúcia não via era que Marcos, desde a adolescência, sentia-se sufocado pela necessidade de Lúcia de ter controle sobre cada aspecto de sua vida. Quando ele recusava o conselho sobre o investimento, ele não estava desrespeitando a mãe, mas sim protegendo sua nova fronteira. Ele estava dizendo, através da aspereza das palavras: mãe, eu te amo, mas para eu ser eu mesmo, preciso que você confie na minha capacidade de errar e acertar sozinho. A falta de respeito percebida era, na verdade, a mal comunicada, sim, mas com uma necessidade legítima por trás. A perspectiva transformadora que proponho é mudar o foco do para o. O respeito, em sua conotação mais tradicional, carrega a ideia de hierarquia, de que você está acima dele. O honro, por outro lado, é um reconhecimento mútuo. É o filho honrar a jornada de vida dos pais, mas também os pais honrarem a jornada de vida do filho, que é diferente, que tem outros desafios e outras liberdades. A chave está em aceitar que o seu filho adulto não é o seu projeto, que precisa de supervisão contínua, mas sim um ser humano completo que, como adulto, merece a mesma cortesia e a mesma consideração que você daria a um amigo querido ou a um colega de trabalho respeitado. O desrespeito desaparece quando a comunicação vertical é desfeita. Você precisa sair do papel de juiz e entrar no papel de consultor. O consultor não exige que seu conselho seja seguido. Ele apresenta a informação, baseada em sua experiência, e deixa a decisão com o cliente, que no caso é o seu filho adulto. Se o seu filho sente que a cada conselho vem junto uma expectativa de obediência, ele levantará o muro da defesa, e a reação dele será interpretada como falta de respeito. É o momento de aplicar estratégias práticas e aplicáveis para reconstruir a ponte de vocês, começando de dentro para fora. A primeira e mais crucial é o pausa. Quando sentir o tom atravessado, a resposta curta ou a rejeição, não reaja imediatamente com a mágoa. Conte até 10. Respire. Pergunte a si mesmo: o que meu filho está dizendo com essa resposta? Ele está se defendendo de uma invasão ou está apenas sendo breve? A reação imediata baseada na emoção só piora a situação, pois valida a percepção do filho de que você ainda quer controlá-lo. A pausa permite que você responda como um adulto e não como um pai crítico. Em seguida, adote a pare. Pare de acusar e comece a compartilhar seu sentimento. Em vez de dizer, você é desrespeitoso por nunca me ligar de volta, diga, eu me sinto triste e preocupado quando não recebo um retorno seu após uma ligação importante, pois me faz pensar que algo ruim aconteceu e eu valorizo muito nossa comunicação. Focar no seu sentimento tira o peso da culpa dele e o convida à empatia.
A mágoa, quando expressa como um fato pessoal seu e não como uma falha dele, é muito mais fácil de ser recebida e compreendida. Outra estratégia vital é a troca. Crie a política de só dar conselhos quando eles forem explicitamente solicitados. Seu filho adulto é o capitão do próprio navio. Você é o farol. O farol não persegue o navio, ele apenas brilha, está ali, e o capitão decide se seguirá sua luz ou não. Se você tem algo importante a dizer, comece perguntando: eu tenho uma perspectiva sobre esse assunto que aprendi com a minha experiência. Você gostaria de ouvir? Essa simples pergunta honra a autonomia dele e transforma o conselho de uma imposição em um presente. É fundamental também. Se seu filho não quer falar sobre a vida financeira dele, aceite isso como um limite dele e não um desrespeito a você. Por outro lado, você também precisa estabelecer seus próprios limites. Eu não vou mais tolerar gritos ou palavrões. Se isso acontecer, vou desligar e podemos conversar mais tarde, quando a calma voltar. Os limites são demonstrações de respeito próprio, e ao impor os seus de forma calma e coerente, você ensina ao seu filho a maneira adulta de se relacionar. O respeito mútuo nasce na clareza do que é aceitável e do que não é, e a coerência na aplicação desses limites é o seu maior trunfo. Aprofundando a estratégia, considere o seu filho, por mais bem-sucedido que seja, ainda está lutando para encontrar seu lugar no mundo, para equilibrar trabalho, família, vida pessoal e a sombra de ser o filho de. Em vez de confrontá-lo com a sua história de sucesso, valide a dificuldade dele. Sei que deve ser difícil equilibrar tudo isso. Eu não tive que lidar com essa pressão na minha época. Essa validação cria um espaço de confiança e desarma a necessidade dele de se defender constantemente de sua crítica, percebida ou real, diminuindo a aspereza do tom. Muitos pais se beneficiam do que chamo de "isso não é para se culpar, mas para entender a origem da dinâmica". Houve momentos na infância ou adolescência onde o limite dele foi ignorado? Onde o seu desejo ou a sua necessidade prevaleceu sobre a individualidade dele? Muitas vezes, o que você percebe como desrespeito agora é a forma desajeitada do seu filho adulto de finalmente dizer não a um padrão que ele não conseguia quebrar quando era mais jovem. Reconhecer, mesmo que apenas para si mesmo, que eu não soube dar o espaço que ele precisava naquela época, permite-lhe abordar a situação atual com mais paciência e menos reatividade. Se houver coragem, e essa é uma estratégia poderosa, pratique-a. Uma apologia do self não é um pedido de perdão por ter sido um pai ou mãe. É um reconhecimento honesto de que, em sua humanidade e buscando fazer o melhor, você pode ter falhado em perceber as necessidades dele. Dizer algo como: filho, olhando para trás, percebo que talvez eu tenha te pressionado demais para seguir um caminho que era meu e não seu. Eu sinto muito se isso te fez sentir que eu não confiava em suas escolhas. Eu estou aprendendo a ser seu pai adulto agora. Essa atitude de humildade desarma instantaneamente o conflito e abre a porta para a autenticidade, mostrando que você também está disposto a mudar, o que é um ato de profundo respeito. A falta de respeito percebida é, no fundo, quando um filho adulto se comporta de forma que consideramos desrespeitoso, é o sistema familiar sinalizando que os papéis estão obsoletos e precisam ser reescritos. O filho atua o sintoma, mas a responsabilidade de mudar o sistema é de todos, especialmente do adulto mais maduro e consciente, que no caso é você. Assuma a liderança da mudança, não do controle, mas da ação. Mude a sua postura de autoridade para de parceria e observe como o comportamento dele se transforma. Lembre-se da importância do: quanto mais completa e satisfatória for a sua vida fora da relação com seu filho, com seus amigos, seus hobbies, seus projetos, menos você dependerá emocionalmente dele para validar sua relevância. A necessidade de controle e a percepção de desrespeito diminuem drasticamente quando o seu senso de valor próprio é nutrido por outras fontes. O filho adulto sente o peso da expectativa e da necessidade parental, e ele se afasta como uma forma de respirar. Quando você está pleno, ele se sente livre para se aproximar por amor e não por obrigação ou por pena. E a diferença é sentida no tom da voz, na disponibilidade para a conversa e na genuína consideração.
Este é um convite à reflexão profunda. Não se trata de aceitar ser maltratado, mas de entender que o respeito verdadeiro, o respeito adulto, não é dado por obrigação ou por história, mas sim conquistado a cada interação, a cada demonstração de honra mútua. Seu filho não perdeu o respeito por você. Ele perdeu o respeito pela hierarquia que o aprisionava. O que ele busca é uma nova forma de te honrar, uma que caiba na vida adulta dele e que passe pela sua aceitação de que ele é um indivíduo totalmente separado de você. A jornada de pais com filhos adultos é a jornada de soltar, de desapegar e de amar de uma distância saudável. Olhe para o seu filho adulto não com a expectativa do que ele ser, mas com o fascínio de quem ele é. O respeito que você merece é o respeito de um adulto para outro, baseado em consideração e limites bem definidos. Comece hoje a praticar a pausa, a falar a partir do seu sentimento e a perguntar antes de aconselhar. Transforme a dor da rejeição na alegria da observação. A relação de vocês tem tudo para ser a mais rica de todas, uma vez que a hierarquia se dissolve e a amizade genuína e adulta pode finalmente florescer. Você é um farol. Continue a brilhar. O navio dele pode ter mudado de curso, mas a luz da sua experiência nunca deixará de ser valiosa. Confie.